Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui do canal. Então galera, vou fazer uma reação e um corte da imprensa aí, né? Comentando tudo sobre Carlos Alcaraz, que está sendo emprestado para o Chelsea, uma notícia surpresa aí, né? Que pegou vários torcedores do Flamengo aí de última hora, que decidiu que ele vai agora para o Everton na Inglaterra, né? Por um empréstimo aí com metas, né, de obrigação de compra e tudo mais. Então assista aí até o final e seja bem informado sobre o Flamengo. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Galera, para tudo porque tem informação do Flamengo, informação que acabou de sair, a nota oficial do Flamengo está aí na tela. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do atleta Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. Surpresa, hein? Ó, o contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, abre aspas para ele, também está aqui na nota. Ó. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, explicou o José Boto. O jogador não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025. Do nada, hein? Chegou essa informação do Carlos Alcaraz, Bruno Prado, Piperno, Vanderlei Nogueira. Carlos Alcaraz de saída do Flamengo por empréstimo com opção de compra obrigatória. Em caso de cumprimento de metas, Alcaraz deixando o Flamengo e o Boto, que já havia declarado que o elenco estava fechado, hein? O Boto disse que ninguém ia sair, ninguém ia chegar, porque o elenco do Flamengo já estava fechado, hein? E o Alcaraz deixa o Mengão, é a informação que acaba de sair. É bem surpreendente, né? Porque foi um jogador comprado pela diretoria anterior, né? O Vanderlei lembrava aqui no intervalo, né? Foi a diretoria do Rodolfo Landim que comprou. E se eu não me engano, a maior contratação da história do Flamengo, né? Em números, em valores, né? Foi a maior compra da história do Flamengo. E é um jogador que ainda não jogou tão bem no Flamengo, mas ele está aí há pouco tempo. Acho até que era natural, acho que não era nenhum motivo assim não, o cara não vai funcionar. Ele tinha tempo ainda para dar certo, é normal que aconteça, o cara chega pouco tempo, às vezes demora, por alguma razão, demora um pouquinho para se adaptar, acho que tinha tempo ali para ele se acertar no Flamengo, um jogador que tem qualidade, jogou ontem, fez um gol, né? Ontem ele foi titular no jogo com o Sampaio Corrêa e fez o segundo gol do Flamengo. Então, uma notícia bem surpreendente. Pela nota do Flamengo, é uma decisão técnica. Claro que qualquer negociação envolve também uma questão financeira. Eu não sei quanto é a cláusula de compra obrigatória do Everton, mas o Flamengo pagou caro. O Everton é um time que está brigando para não cair no campeonato inglês. Isso tem sido constante no time do Everton. O Alcaraz já jogou na Inglaterra, jogou no Southampton, que está de volta à primeira divisão, está na lanterna. O Alcaraz chegou a cair com o Southampton. Aí, quando o time estava na segunda divisão, ele foi emprestado para a Juventus, voltou e agora volta ao futebol inglês no Everton, né? Na Inglaterra, ele está... O mercado dele na Inglaterra é desses times que brigam mais na parte de baixo. Eu fiquei bem surpreso que foi um investimento do clube, né? Repito, é importante, né? A lembrança do Vanderlei. Foi a outra diretoria, não foi essa, mas foi um investimento do clube alto, né? Então era um cara que eu acho que com o tempo tinha chance de funcionar, mas está saindo bem cedo do Flamengo. Eu fiquei surpreso. Vanderlei Nogueira, a contratação mais cara da história do Flamengo, Carlos Alcaraz, que chegou por 20 milhões de euros. Agora em 2024, na conversão, dólares, 20 milhões de dólares. Ali na conversão, 110,6 milhões de reais. Em 2024 chegou ao Flamengo o Alcaraz e até com uma boa vantagem para o segundo colocado, que é o Pedro, que chegou ao Flamengo com 88 milhões de reais em 2020. E agora o Flamengo já se desfaz do Carlos Alcaraz. Vanderlei Nogueira. Eu queria que alguém me corrigisse se eu estiver equivocado, por favor. Mas parece que o Alcaraz foi contratado em agosto do ano passado. Se foi isso mesmo, isso escancara mais uma vez... Agosto. Esse perigo de
grandes investimentos, de grande desembolso, de grande contratação, poucos meses antes de uma eleição. É esse o problema, né? O Bruno abordou corretamente, é pouco tempo, o cara é embora, tá certo? Mas quem é o responsável pelo clube contrata sem saber o que pensa a próxima cabeça que vai comandar o clube. Ou então tem certeza absoluta que não vai perder a eleição. Não foi o caso do Palmeiras, do Flamengo. Contratou em agosto. 28 de agosto. 28 de agosto. 28 de agosto e agora a nova cabeça entende a parte técnica do Flamengo que ele é muito bom, mas para nós não serve. Como diria lá em Araçatuba o seu José Piperno. Certo? É ótimo, ele é maravilhoso, mas para nós não serve. Então eu acho que isso é mais um alerta. O Corinthians fez recentemente com o Mano Menezes, não foi? Contratou o Mano Menezes, alguns dias depois chegou uma nova diretoria e entendeu que não queria o Mano Menezes. Então, quando está naquele ano eleitoral, digamos assim, eu acho que a missão de um estadista, de um presidente de clube, é pensar nisso. Eu vou assinar um cheque aqui, mas daqui 3, 4 meses eu posso perder a eleição. Fácil. Se a eleição for uma coisa séria, bacana, ganha mesmo quem tem que ganhar, aquela coisa toda, ele corre o risco de perder. E aí deixa esse pepino, entre aspas. Porque se ele tivesse contratado o Cristiano Ronaldo, ninguém ia falar nada, né? Mas esse pepino para outra administração falar, é ótimo, maravilhoso, mas para mim não serve e vamos emprestar. Ô Piperno, o Alcaraz marcou gol ontem com a camisa do Flamengo. Marcou gol ontem com a camisa do Flamengo e o Felipe Luiz até chegou a falar sobre o Alcaraz na entrevista coletiva pós-jogo. Acabei de receber aqui, ó. Abre aspas, o Alcaraz é um cara que se dedica muito nos treinos, não negocia nada, nem aquecimento e obviamente que também precisa de tempo. Hoje o que eu mais gostei dele foi que ele não perdeu a bola, hoje ele deu muito valor à bola, cuidou nos domínios, não acelerou tanto o jogo e foi do jeito que eu gosto. Olha o Felipe Luiz aqui, ó, porque eu quero que acelere, mas no momento certo, então ele soube pensar mais o jogo. Às vezes tem jogadores que a gente precisa acelerar um pouco mais para eles pensarem mais rápido e outros jogadores que a gente precisa frear um pouco mais, já que são muito acelerados. É o caso do Alcaraz. Ele é um jogador que precisa dar essa pausa mais no jogo e hoje ele fez muito bem. Então eu fiquei feliz por ele também, fecha aspas. Tá aí, portanto, a fala do Felipe Luiz. Elogiou demais aqui o Alcaraz. O Alcaraz fez gol na partida de ontem e agora sai essa nota do Flamengo que chega a ser inconclusiva. Quanto que o Everton vai pagar por esse empréstimo? Quais são as metas no contrato, Fábio Piperno? Ficam essas dúvidas no ar. Tudo muito misterioso, porque essa negociação não começou quando a gente iniciou o bate-pronto aqui, né? Então, é óbvio que possivelmente o Everton já tinha feito enfim, possivelmente não, com toda certeza o Everton já tinha feito contatos. A direção do Flamengo já estava conversando com o clube inglês. E pelo entusiasmo até do Felipe Luiz, essas declarações, talvez, aí sim, essa é a minha única dúvida, que talvez o técnico não soubesse disso. Agora, fica muito claro para mim, pelo menos, que isso tem a ver com o que a direção do Flamengo chegou a manifestar nos primeiros dias logo após a posse. Ou seja, o Flamengo estava com problemas de fluxo de caixa, gastou muito. No ano passado, não foi só com o Alcaraz, mas também o Plata foi um outro jogador muito caro. E, de alguma forma, o Flamengo talvez estivesse precisando, e agora para mim isso fica mais claro, fazer dinheiro rápido, exatamente para melhorar esse fluxo de caixa. Então faz uma negociação desse porte e qual o significado disso? Tem um desencaixe, deixa de gastar muito com um salário alto e provavelmente recebe alguma grana do Everton já para liquidar algum passivo aí de curto prazo. E já tem gente falando do Jorginho no Flamengo, só dar os créditos aqui para o Mauro César, para o Raí Monteiro, que correram atrás dessa informação e agora está todo mundo falando, né? Porque o pessoal tinha informado que o Flamengo negociava com os representantes do Jorginho, mas o que acontece é que tem um intermediário no meio da parada. Sabe, aquele empresário que não representa o jogador,
mas que viu a possibilidade de fazer um negócio e que está conversando com o Flamengo. Só que essa proposta ainda não chegou lá no staff do Jorginho. E essa apuração, desde ontem aqui na Jovem Pan, no blog lá do Mauro César, né, o Mauro César e o Raí Monteiro, né, fizeram essa apuração e agora tá todo mundo falando e ninguém dá os créditos. Bom, obrigado Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Fábio Piperno, a gente vai ficando por aqui. Sim, acho que até uma comparação que é mais complicada de fazer. E você fala que foi uma temporada, a maior temporada da história do clube. Na verdade, foi uma das melhores temporadas da história, juntando todos os clubes. Sim. Quem ganhou Brasileirão e Libertadores no mesmo ano? Só Santos e Flamengo. Bom, então o Botafogo entra... Santos do Pelé e o Flamengo de 19. Olha aí o grupo que o Botafogo entrou, no grupo seleto. Agora, Danã, isso joga o sarrafo, tudo bem, agora não, mas o que o Botafogo fez ano passado, joga o sarrafo da equipe lá em cima. O time ia ser batido, né? Exatamente, da expectativa... O que jogou no passado, desempenhou, óbvio, trouxeram 2 taças. E não falo só taça, tô falando de desempenho também. Do futebol que todo mundo, parava para assistir, tá? E aí, beleza, agora início de temporada, tá sem treinador, não tem contratação, você dá, ok, tudo bem, tudo certo. Mas a partir do momento que começar a temporada de fato, o sarrafo vai subir. E as cobranças virão, porque o que jogou ano passado, você chegar a conquistar é excelente. Agora, manter isso que é o grande X da questão e talvez por isso que o Botafogo esteja esperando um pouquinho mais, porque sabe que o sarrafo dessa temporada vai ser diferente. E o calendário do Botafogo pro ano que vem, o Botafogo no passado fez... Pro ano que vem, para esse ano. O Botafogo, no ano passado, fez 75 jogos. Foi a equipe que mais jogou no planeta. Esse ano, o Botafogo já vai fazer pelo menos 63 jogos. Isso contando só com Campeonato Carioca, primeira fase, sem contar com mata-mata. Libertadores também, só primeira fase. Mundial de Clubes, só primeira fase. Copa do Brasil, só a terceira fase, que é a fase que os clubes que vêm da Libertadores caem. E Campeonato Brasileiro. Então, sem contar... Se der tudo errado, vai fazer... Se der tudo errado, o Botafogo faz 63 jogos na temporada. Se der tudo certo, Pedro? Se der tudo certo... 75 aí, de novo. Não, vai ser mais. Fica mais, né? Não dá? Vai ser mais, vai bater casa de 80, porque aí você conta Mundial de Clubes, você conta... você tem Recopa, você tem a própria Supercopa Rei do Brasil. Então, assim, vai bater, se der tudo certo, o Botafogo bateria 80 jogos. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Muito bem, vamos lá pro... Vamos lá, eu vou começar falando do Danilo, tá, galera? Ele foi regularizado no bid da CBF e ele está, sim, relacionado para pegar o Botafogo. Essa informação eu apurei, confesso que até a gravação desse vídeo não sei se o Flamengo já tinha divulgado a lista de relacionados, porque o Flamengo já vem adotando essa regra, né, de divulgar a lista de relacionados, o que é muito bom, mas antes de começar a gravação do vídeo aqui, o Flamengo não tinha divulgado, mas eu apurei que o Danilo vai sim viajar com a delegação para pegar o Botafogo lá em Belém, jogo da Supercopa do Brasil, que vale taça, vale dinheiro, vale título, vale grito de campeão, e eu repito o que eu falei em outros momentos, para mim o Flamengo é o grande favorito para esse duelo, começou a preparação antes que o rival Botafogo, manteve a base do time, né? Embora tenha vendido o Fabrício Bruno, e o Felipe Luiz tem mostrado que ele tem feito um ótimo trabalho aí durante os treinamentos, porque no jogo de ontem, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, embora tenha sido um time reserva, mas a gente pôde ver um time jogando da mesma maneira que o time titular, eu digo taticamente falando, né? Então o Felipe Luiz está sim conseguindo fazer um bom trabalho à frente da equipe. Bom, pessoal, o Wesley, Zenit da Rússia, Zenit, aquele mesmo que sempre dificulta a vida do Flamengo, fez uma proposta ontem ao Flamengo, proposta oficial, papel timbrado, no valor de 25 milhões de euros para contratar o lateral direito Wesley. O Flamengo recusou no primeiro momento e, pelo que eu sei, também o jogador não iria ficar muito animado de ir para a Rússia, não é um mercado na Europa que ele deseja nesse momento, ele entende que pode jogar em outro mercado com mais visibilidade, enfim, do que a Rússia, mas o importante é o seguinte, o Flamengo recusou, nem abriu conversas, e o Flamengo recusou não só por conta do valor de 25 milhões de euros, que eles consideram baixo. O Flamengo entende que, com a disputa do Super Mundial no meio da temporada, o jogador vai se valorizar e há chance de chegar a uma proposta de 35 milhões de euros. Então o Flamengo espera vender o Wesley por 35 milhões de euros. Gente, é muita grana. Acho difícil? Acho. Acho impossível? Não, nem um pouco. Estamos falando de um mercado muito inflacionado, mas muito inflacionado mesmo
Então não acho nenhum absurdo caso o Wesley faça boas partidas até lá e também no Super Mundial, que a visibilidade dele aumente, a valorização obviamente vai aumentar e assim o Flamengo consiga fazer uma baita venda com o lateral direito Wesley, que está recebendo muita proposta, muita sondagem do mercado do exterior, mas até o momento o Flamengo bate o pé e não negocia o jovem lateral direito. Quem pode ser negociado a qualquer momento, repito, é o Lohan. O CSKA sim está conversando com o Flamengo, mantém as conversas, tem melhorado bastante as condições de pagamento. O Flamengo entende que o Lohan pode ser vendido a qualquer momento, tal como aconteceu com o Alcaraz. Ele saiu, é isso mesmo, jogador que o Flamengo comprou na última janela de transferência, a compra mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares, junto uma equipe europeia. O argentino chegou, não caiu muito nas graças, considerado reserva com Felipe Luiz. Esse ano foi testado no amistoso contra o São Paulo como centroavante. E aí, há pouco, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Flamengo divulgou através de uma nota oficial que o Alcaraz está de saída do Flamengo e vai para o Everton da Inglaterra por empréstimo com obrigação de compra. Vender como assim? O Flamengo está emprestando o Alcaraz, não era melhor vender? Vocês vão entender, a janela de transferência da Inglaterra fecha segunda. Ou seja, não daria tempo de fazer uma operação de venda e compra, obviamente, do Everton. O que o Flamengo e o Everton fizeram? Beleza, eu te empréstimo com uma meta extremamente fácil de bater e assim que ele bater você compra esse jogador. Pode ser assim? Beleza, pode ser assim. Isso é um modelo de negócio que tem acontecido bastante. Inclusive aconteceu com o Thiago Maia quando ele foi para o Internacional. Na ocasião, a janela de transferência ia fechar para o Internacional fazer a compra. O que o Flamengo fez? Botou empréstimo com obrigação de compra a partir de uma determinada data. E aí o Flamengo vendeu o Thiago Maia. E é o que vai acontecer agora com o Alcaraz. Ele está sendo emprestado e ele vai ser comprado. Confesso para vocês que não sei o valor exato. O que eu sei que a pessoa me garantiu, é quase o valor que o Flamengo comprou o Alcaraz na ocasião, na temporada passada. Ou seja, o Flamengo está vendendo o Alcaraz por um valor menor. É pouco menor, segundo essa pessoa do Flamengo. Faz sentido, ele não se valorizou, pelo contrário, era considerado reserva. Então acho que só o fato de o Flamengo recuperar quase o valor investido, para mim já é um ganho da diretoria do José Botto. Inclusive, na nota oficial do Flamengo, o José Botto explica a saída do Alcaraz. Não tem como eu ler aqui, obviamente, que eu estou dentro do carro, mas deixa muito claro que o Felipe Luiz não iria utilizar o Alcaraz, que ele estava fora, digamos, da linha do que o Felipe Luiz pensa para a equipe dele, na parte tática, também na parte técnica. Ele não seria utilizado, era um jogador que iria perder cada vez mais espaço e por conta disso o Flamengo preferiu liberar esse jogador, negociar esse jogador. Eu acho que foi uma cartada certeira da diretoria do José Botto, inclusive trabalhou em silêncio. Eu fui pego de surpresa, por exemplo, ninguém sabia dessa, ninguém havia mencionado que o Alcaraz pudesse deixar o Flamengo nessa janela de transferência, e vai acontecer. Ele vai para o Everton e ele indo, outro jogador tem ótimas chances de chegar. Embora tenha gente dizendo que nem negociação tem, mas já teve conversas, reuniões por videochamadas com o Jorginho. O Jorginho autorizou 2 agentes brasileiros aqui do Brasil a conversar com o Flamengo em relação a essa possível negociação, e não é a primeira vez que esses 2 agentes conversam com o Flamengo para uma possível vinda do Jorginho. Na gestão anterior, esses mesmos agentes conversaram com o Flamengo, entre aspas, oferecendo o jogador, falando, vamos tentar trazer. Só que agora o negócio está muito próximo de acontecer. Por quê? O Flamengo vai com tudo para cima do Jorginho. Já tem um acordo com o Jorginho. Na última videoconferência, na videochamada que o Flamengo teve, José Botto, Jorginho e esses 2 empresários, o Jorginho mencionou que está muito feliz com a repercussão, que ele está se sentindo abraçado, querido, que é legal sentir isso, que fica imaginando como é que vai ser se ele viesse mesmo para o Flamengo, tivesse sucesso. Outro ponto que o Jorginho mencionou também nessa reunião foi o fato do Danilo ter vindo, que tem grandes jogadores, que isso ajuda demais outros jogadores a toparem o projeto do Flamengo. Entre Flamengo e Jorginho está tudo acertado, só que agora o Flamengo vai para cima mesmo,
para cima, entre aspas, foi o termo utilizado pelo dirigente do Flamengo, para dizer que agora eles vão com tudo tentar a contratação do Jorginho junto ao Arsenal. Entre Flamengo e Jorginho, ok. A questão é o Arsenal liberar agora, é muito difícil liberar agora. O Flamengo vai desistir dele se ele não vier nessa janela de transferência? Não, né? Mas o ideal é vir agora, até porque perdeu o Alcaraz e o Pulgar é um jogador que a gente sabe que também não quer renovar o contrato dele com o Flamengo. Vai que também possa sair do Flamengo. Então, acho que o Flamengo está agindo de maneira extremamente correta nessa janela de transferência. Se o jogador não seria utilizado pelo técnico Felipe Luiz, não faz o menor sentido você manter um jogador e o jogador ir cada vez mais se desvalorizando. É o mesmo discurso que eu tenho com o Lohan, por exemplo, que para mim só vai se desvalorizar, até porque é um jogador que ficou claro ontem, né, contra o Sampaio Corrêa, que ele não será utilizado, ficará muito mais tempo no sub-20 do que propriamente no elenco profissional. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa repercutindo tudo, né, sobre essa notícia bombástica de última hora aí de Carlos Alcaraz, né, que não é mais jogador do Flamengo, ele está indo pro Chelsea como forma de empréstimo, né, mas com uma cláusula ali de compra obrigatória. E com isso, né, o Flamengo vai diminuir a sua folha salarial e receber um bom dinheiro ali para poder contratar outro jogador, né. Minha opinião é que Boto, ele tinha dito que o time já estava completo, que não ia sair mais ninguém, né, considerado ali que seria peça importante. Então saiu mais um jogador, né, e só chegaram 2, né. Então vamos dizer aí que o Flamengo precisa agora ir atrás de mais um reforço, né. Para sair é fácil, agora para chegar é um trabalho danado, né? Essa é a verdade. Então vamos ver aí se o Flamengo vai continuar conseguir a contratação de Jorginho. Se conseguir, vai ser uma contratação outro patamar. Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.